Alguma vez você já se perguntou o que realmente acontecia por trás das paredes dos mosteiros medievais? É provável que, em sua mente, você imagine monges e freiras vivendo em completa abstinência e dedicação religiosa, longe de qualquer tentação mundana. Silêncio, orações constantes e renúncia aos prazeres terrenos são as imagens que geralmente associamos a esses enclaves de espiritualidade. No entanto, ao olhar além da superfície, descobrimos histórias surpreendentes que revelam uma realidade muito diferente daquela que poderíamos imaginar. Ao contrário da ideia tradicional de monges e freiras isolados do mundo e dos desejos humanos, muitos viviam em locais onde as regras eram secretamente desafiadas, onde as paixões humanas se manifestavam de maneiras inesperadas e onde as normas de austeridade nem sempre eram seguidas à risca. Apesar de os mosteiros serem projetados para ser espaços de vida espiritual, a história por trás dessas paredes de pedra revela um panorama mais complexo, frequentemente cheio de segredos ocultos, relações proibidas e comportamentos que desafiavam as normas oficiais da Igreja. O que muitos desconhecem é que, em diversos conventos e mosteiros, realizavam-se rituais secretos, conspiravam-se intrigas e viviam-se aventuras que a história oficial tentou manter na escuridão. E o mais impressionante é que, uma das últimas revelações deste conteúdo certamente o surpreenderá. Não perca, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua percepção sobre a vida nos mosteiros medievais. A vida das mulheres que ingressavam em conventos era marcada por um conjunto de restrições impostas pela Igreja. Votos de castidade, pobreza e obediência eram obrigatórios, e o objetivo de muitos conventos era oferecer um refúgio para mulheres que, por várias razões, não podiam ou não queriam viver a vida típica de uma mulher na sociedade medieval. No entanto, apesar das regras estritas, nem todas as mulheres que viviam nesses conventos se submetiam à vida isolada e de abnegação que lhes era imposta. Na verdade, muitas desafiavam as normas, participando de práticas secretas e criando redes clandestinas fora do controle das autoridades religiosas. Um dos aspectos mais surpreendentes da vida nos conventos medievais era como, especialmente em festividades como o Natal, algumas freiras conseguiam escapar das rígidas normas de castidade impostas pela Igreja. Em muitos conventos, elas organizavam secretamente encontros com homens de alta posição social, desafiando abertamente os votos de castidade e obediência. Em alguns casos, até adotavam identidades falsas para se misturar com a população local e participar dessas reuniões clandestinas. Essas transgressões, que permaneciam em segredo, representavam uma maneira de recuperar certa autonomia e experimentar uma liberdade que lhes era negada dentro dos muros do convento. O mais impactante é que, em alguns conventos, foram descobertos túneis secretos conectando os recintos religiosos a palácios ou mansões de famílias nobres, permitindo às freiras escaparem da rotina monástica e encontrarem-se em segredo com seus amantes ou companheiros. Esses túneis não apenas serviam para escapar fisicamente, mas também simbolizavam uma rebelião silenciosa contra as restrições impostas pela Igreja. Em muitos casos, esses segredos nunca vieram à tona, mas histórias transmitidas oralmente ao longo das gerações nos dão uma visão diferente da vida monástica, onde as mulheres dos conventos nem sempre se conformavam com os ideais de pureza que lhes eram atribuídos. Os mosteiros medievais foram projetados para ser lugares de austeridade, com monges e freiras vivendo vidas de moderação e dedicação à oração e ao trabalho. Portanto, esperava-se que sua alimentação seguisse um padrão que refletisse esses princípios. Pão, vegetais e pequenas porções de proteína eram os alimentos mais comuns nos mosteiros. No entanto, apesar das rígidas regras da vida monástica, a realidade em muitos mosteiros era muito mais complexa e, às vezes, muito menos austera do que se poderia imaginar. Por exemplo, quando a noite caía e as portas do mosteiro se fechavam, monges e freiras reuniam-se em segredo para desfrutar de banquetes que contradiziam completamente a ideia de austeridade que lhes era atribuída. Durante essas reuniões noturnas, não apenas compartilhavam refeições mais generosas, mas também serviam vinho ou cerveja, adicionando um elemento de indulgência à vida monástica. Durante festividades como o Natal, também era comum deixar de lado as restrições e desfrutar de uma refeição mais opulenta, com peixe, frutos do mar e até carne como parte do banquete. Embora a dieta diária fosse geralmente simples e de baixo custo,
Durante ocasiões especiais, como festividades religiosas ou eventos importantes, faziam-se exceções para oferecer banquetes com pratos mais luxuosos. Em alguns mosteiros, mesmo onde a carne era proibida, as autoridades permitiam exceções em situações especiais, como em casos de doença. Esse contraste entre a vida cotidiana austera e os banquetes secretos à noite mostra que, por trás da fachada religiosa, havia uma humanidade que desfrutava dos prazeres da vida, mesmo que isso significasse desafiar as regras. Um dos aspectos mais fascinantes dos mosteiros medievais era a existência de bibliotecas secretas que armazenavam livros e manuscritos não permitidos pela Igreja. Embora a vida monástica se concentrasse principalmente na oração, meditação e cópia de textos religiosos, muitos mosteiros secretamente guardavam livros proibidos que desafiavam as doutrinas oficiais da Igreja. Esses textos abrangiam uma ampla gama de temas, desde astrologia e alquimia até ciências naturais e filosofia, e eram lidos e discutidos por monges e freiras que não se conformavam com os dogmas oficiais. Essas bibliotecas secretas eram acessíveis, principalmente a um grupo seleto de monges e freiras, que usavam esses textos proibidos para expandir seu conhecimento e desafiar as crenças tradicionais impostas pela Igreja. Em alguns casos, essas bibliotecas eram conhecidas apenas por alguns e mantidas completamente em segredo. O fascinante sobre essas bibliotecas é que, muitas delas continham livros que, mesmo hoje, são considerados subversivos ou heréticos, mostrando que, mesmo nos lugares mais religiosos e rigorosos, havia resistência ao controle absoluto da Igreja. Durante a temporada de Natal, os mosteiros medievais não apenas se dedicavam a celebrações religiosas, mas também realizavam rituais secretos que escapavam à supervisão das autoridades eclesiásticas. Embora as festividades de Natal fossem momentos principalmente de oração e reflexão religiosa, também ofereciam uma oportunidade para que alguns monges e freiras desafiassem as rígidas regras da Igreja e participassem de práticas mais incomuns. Em vários conventos, especialmente na Espanha e na França, os rituais secretos combinavam elementos cristãos com tradições ancestrais. Esses rituais muitas vezes incluíam cantos e celebrações privadas que não se ajustavam à liturgia oficial da Igreja, criando uma atmosfera de mistério e rebelião. Os monges e freiras não apenas se dedicavam à oração e cópia de textos religiosos, mas também guardavam certos conhecimentos que a Igreja considerava perigosos. Ao longo dos séculos, muitos mosteiros tornaram-se locais onde se escondiam livros e escritos sobre ciências ocultas, filosofia, astrologia e práticas místicas, longe do controle eclesiástico. Esses textos, considerados heréticos pela Igreja, eram frequentemente transmitidos em segredo entre monges e freiras, especialmente durante a noite. O estudo de alquimia, astrologia e outras ciências proibidas era uma forma de resistência intelectual dentro dos mosteiros. Mesmo sob rígidas normas religiosas, os desejos humanos e o espírito de rebeldia emergiam nos mosteiros medievais. Seja por meio de banquetes secretos, encontros proibidos ou o estudo de conhecimentos ocultos, esses espaços eram muito mais complexos e humanos do que a história oficial geralmente sugere. O que você acha dessa faceta oculta da vida nos mosteiros? Deixe sua opinião.